Imagine uma pessoa de 80 anos, muito ativa e que tenha nascido e vivido sua juventude inteira num bairro antigo de Juiz de Fora, como por exemplo o Grambery. Então, por motivos muito especiais, ela foi morar no interior do Espírito Santo e pouco teve a oportunidade de voltar à cidade em que ela foi muito feliz. E aí, impregnada de memórias afetivas riquíssimas, ela, faça uma breve pesquisa no Google e descubra que aquela casa por onde ela morou durante 20 anos ainda esteja de pé, conservando a mesma aparência do passado. Aí, ela mais que depressa vem a Juiz de Fora, apoiada pelos filhos, para poder fazer uma visita. Mas quando chega aqui, ela descobre que aquela casa que foi o principal disparador de suas memórias do passado, já não passava de uma simples sombra, uma aparência que se revelava falsa ao olhar de quem a conhecia intimamente. O interior da pequena casa, em estilo neocolonial, foi tão transformado que absolutamente nada arremetia ao passado. Então aquela âncora para a memória de um estilo de vida pessoal e também de todo um grupo social havia ficado apenas na imaterialidade da memória. E a casca era apenas uma referência de uma fachada aparente que já não mais existia. Essa pequena história que eu acabei de inventar foi para contextualizar uma ideia muito presente no universo patrimonial arquitetônico, que se por um lado aponta para uma boa intenção, também pode ser uma armadilha ao patrimônio histórico, que é o fachadismo. E hoje eu, professor Antônio Henrique, quero te explicar aqui no vídeo do Baú da História. O fachadismo ele surgiu como um conceito de preservação histórica na arquitetura que buscava intervir em estruturas que se encontravam em risco de perda. E aí, para garantir a manutenção de uma fachada, se modificava o interior ou mesmo se construía uma outra edificação com um estilo que pudesse dialogar com a parte que estava restante. Então, a ideia era manter aquilo que ainda fosse possível de um passado essencial. Em algumas situações, o que se fazia mesmo era construir um outro prédio, para requalificar um lugar que estava em ruínas. Porém, a pressão econômica, e aí a gente precisa reconhecer que o dinheiro tem essa capacidade de subverter ou de entortar tudo na mão daqueles que inescrupulosamente buscam o lucro pelo lucro, a qualquer preço, acabou transformando uma ideia que pretendia, em casos drásticos, manter uma funcionalidade de um prédio, em mais um conceito banalizado para intervir em bens tombados, descaracterizando-os totalmente em seus miolos. A bem da verdade, o fachadismo ele também só avança porque muitas vezes o processo de tombamento mira apenas a fachada e não a edificação como um todo. Por isso que muitas vezes a gente vai em cidade e fica surpreso quando descobre que aqueles cenários históricos de algumas cidades brasileiras não passam de uma casca, de uma cena para turista ver e tirar selfie. Aqui em Juiz de Fora, eu gosto de usar dois prédios para poder demonstrar as intervenções na perspectiva do fachadismo. Uma que eu acho que deu certo, e que me pareceu necessária, e outra que foi, na verdade, uma enganação. O primeiro é o caso da tecelagem Santa Cruz, onde a estrutura do galpão havia ruído e, para preservar a fachada histórica, se construiu um prédio para abrigar um shopping. Se você notar, existe até um edifício novo lá no fundo que foi construído como garagem para permitir a utilização do antigo galpão com uma nova funcionalidade comercial. O outro caso é o do prédio do Cine Palace, que foi construído na década de 1940 em lindas linhas do Art Deco para abrigar um cinema que impregnou o imaginário da memória da cidade como um local de cultura e que teve todo o seu interior modificado numa obra que em nada o relacionou com a edificação que existia antes. Apenas a fachada foi mantida, só que esvaziada do seu sentido original, porque não foi mantido essa referência a um universo cultural. O fachadismo ele já se faz presente em Juiz de Fora, embora você note com muito mais clareza e com muito mais intensidade em outras cidades como Rio, São Paulo, Belo Horizonte, enfim. Preliminarmente, eu acho ele uma solução viável para patrimônios, como, por exemplo, o Palacete Felé, que está em ruínas ali na esquina da Avenida Itamar Franco com a Rua Espírito Santo.
Mas, se aplicado indiscriminadamente, ele pode ser sim mais um instrumento para favorecer os assaltos, né, à nossa memória social e ao nosso patrimônio cultural, que infelizmente Juiz de Fora se notabilizou por pouco preservar em nome de uma ideia de progresso. Então, pense nisso. Um abraço do Antônio do Baú da História.